Bom, olá a todos. Nesse vídeo eu tenho um objetivo bem claro de deixar ah, as questões relacionadas ao TDAH, tanto referentes às habilidades cognitivas como às funções executivas. Existem muitas dúvidas em relação a isso, porque, na verdade, as funções executivas elas fazem parte das habilidades cognitivas. Mas quando nós estamos falando em termos de avaliar, de diagnosticar, de procurar por déficits cognitivos, então aí nós temos uma diferença muito clara, principalmente relacionada ao TDAH. Então eu vou começar aqui por esse lado, pela parte das habilidades cognitivas, tá? Uma das habilidades cognitivas, por exemplo, é a memória auditiva a curto prazo. Experimente você dizer a uma criança que tenha TDAH com seus 12 anos de idade que no dia 27 de setembro de 2024, às 17 horas, você vai estar pegando um avião com ela para ir para Disney, que é o sonho dela. Pode ter certeza absoluta que ela não vai ter problema nenhum em esquecer essa data em específico. Então, essa é a diferença entre ter um déficit na memória auditiva a curto prazo do que uma questão de função executiva. Agora, diga um idoso que tem uma doença neurodegenerativa, neurológica, qualquer informação que seja do interesse dele, que seja a longo prazo, para ver se ele vai realmente ter essa capacidade de memorizar. Então, memória auditiva a curto prazo é uma das habilidades cognitivas. Outra habilidade cognitiva é a memória contextual. Memória contextual é a recordação consciente do motivo e das circunstâncias de uma memória específica, ou seja, uma situação em que causa um certo impacto, seja positivo ou negativo. A pessoa com TDAH com certeza não vai esquecer dessa circunstância. Em contrapartida, uma pessoa com déficit na memória contextual com certeza vai esquecer. Atenção dividida também faz parte das habilidades cognitivas, que é a capacidade de executar mais de uma ação por vez, prestando atenção a alguns canais de informação. Quais canais de informação são esses? Dos cinco sentidos. Então, eu tenho quase certeza que você ou conhece alguém que é TDAH, ou você que é TDAH, e que tem uma absurda capacidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo relacionados aos seus cinco sentidos. Então, é só uma pessoa falar sobre algo do seu extremo interesse, pode estar a metros de distância de você e você vai conseguir captar essas informações. Outra habilidade cognitiva é o foco, que também é uma função executiva, mas é a capacidade para focar a atenção em um único estímulo. Quando o TDAH está sobre os efeitos da dopamina de forma exagerada, como nós falamos, o hiperfoco, pode ter certeza que focar em uma única coisa não vai ser o problema do TDAH. Coordenação olho-mão é uma outra habilidade cognitiva, ou seja, é o nível de sensibilidade com a qual a mão e os olhos são sincronizados. Certeza, uma pessoa com TDAH não tem problema algum nessa coordenação olho-mão, principalmente crianças e adolescentes que hoje estão com extremas habilidades em manusear smartphone, tablet, computadores, tá? Outra habilidade cognitiva é a denominação, que é a capacidade de recuperar uma palavra do léxico semântico. É considerado uma habilidade básica, ou seja, capacidade de você lembrar palavras específicas. Se o TDAH ele não consegue lembrar uma palavra específica, pode ter certeza
que na maioria dos casos ele vai encontrar um sinônimo ou uma forma de conseguir verbalizar o que ele quer verbalizar. Então ele não tem problema em denominação. Outra habilidade cognitiva é a velocidade de processamento, que implica a capacidade de realizar com fluidez as tarefas fáceis ou já aprendidas. Desculpa aqui pelos erros. Ou já aprendidas. Bom, falar em velocidade de processamento e TDAH são duas coisas que combinam completamente, porque o que o TDAH não tem é problema com velocidade de processamento, devido a um cérebro que funciona como se fosse uma Ferrari, mas tem freios de uma bicicleta. Outra habilidade cognitiva é o reconhecimento, a capacidade de recuperar informações memorizadas no passado e reconhecê-las, que também não afetam uma pessoa com TDAH, se são informações, situações as quais geraram um certo estímulo, com certeza essas pessoas vão lembrar até o fim da vida. Tempo de resposta é a habilidade para perceber e processar um estímulo simples e responder a ele. Ora, muitas pessoas com TDAH acabam atropelando a fala ou atropelando a fala dos outros para poder colocar aquilo que está na sua cabeça até de forma impulsiva. Então, tempo de resposta também não afeta o transtorno do déficit de atenção. É contextualização, que é a capacidade para adaptar a conduta e os pensamentos a circunstâncias novas. Bom, muitos TDAH eles são mestres em improviso. Eles são mestres em encontrar caminhos, meios, alcançar aquilo que eles tanto desejam. Então, recontextualização também não é uma habilidade cognitiva que afeta o TDAH. Memória a curto prazo, que é a capacidade de reter uma pequena quantidade de informação acessível durante um breve período de tempo. Bom, aqui eu vou falar mais tarde, nas funções executivas, qual é a diferença em uma pessoa que tem problema de memória a curto prazo de uma pessoa TDAH que tem problemas com memória de trabalho, que está vinculada 100% à capacidade de atenção, que está também vinculada 100% à capacidade daquela informação ser estimulante, tá? Então, se você pega, por exemplo, um idoso com declínio cognitivo, ele vai apresentar dificuldades na memória de curto prazo. Outra habilidade cognitiva, percepção espacial, que é a capacidade de avaliar como se ordenam as coisas no espaço e investigar suas relações no ambiente. Ou seja, capacidade de a pessoa conseguir entender o que está mais longe e o que está mais próximo. Isso é uma habilidade cognitiva que pode ser extremamente prejudicada em pessoas também com condições neurodegenerativas e neurológicas. Memória não verbal, que é a habilidade de armazenar e recuperar a informação não verbal por natureza. Bom, se alguém fizer algo para um TDAH e aquilo cause um impacto significativo na sua vida, pode ter certeza que ele também tem um problema de memorizar situações não verbais. Percepção visual, que é a capacidade para interpretar a informação dos efeitos da luz visível sobre o olho. Bom, qual é a pessoa que tem TDAH que tem dificuldade na percepção visual? Exploração visual, que é a capacidade de discernir a informação relevante de nosso entorno de forma rápida. Algumas pessoas com TDAH é capaz de sentar em um lugar, em uma cafeteria, e simplesmente conseguir fazer o diagnóstico de todas as pessoas ao seu entorno. Então, também não é um problema de habilidades cognitivas do TDAH. Memória visual a curto prazo,
é a capacidade de reter temporariamente uma pequena quantidade de informação visual. Bom, é um outro problema seríssimo. Pessoas que sofrem de déficit cognitivo, não conseguir lembrar aquelas coisas que viu, ou trajetos, ou situações, mais uma vez relacionada ao TDAH. Se essa situação, informação for do seu interesse, pode ter certeza que ele não terá problema em memorizar. Campo visual é uma outra habilidade cognitiva. Responde à quantidade de informação que recebemos quando olhamos para frente. Ao contrário, o TDAH pode ter uma atenção dividida extremamente alta e o que vai levá-lo a prestar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Estimativa, que é a habilidade de estimar a localização futura de um objeto de acordo com sua posição. Quando nós estamos falando em estimativa nas funções executivas que prejudicam o TDAH, está relacionado diretamente à capacidade de planejamento, à capacidade de gerenciamento de tempo, de priorizar as coisas e ter noção de quanto tempo cada atividade vai levar. E isso não está relacionado à estimativa como habilidade cognitiva. Percepção auditiva, que é a capacidade de perceber e entender diferenças entre sons, habilidade base para entender as palavras faladas. Bom, qual foi o TDAH que você já viu na vida com dificuldade de diferenciar sons, palavras e perceber essas diferenças? Isso está ligado a déficit cognitivo. Bom, então essas são as principais habilidades cognitivas, que, como vocês podem ver, relacionadas diretamente com o aspecto de déficits cognitivos apresentados em pessoas que possuem declínio cognitivo, doenças neurodegenerativas, neurológicas, neuropsiquiátricas. Agora, em relação então às funções executivas do TDAH, e aí eu quero pedir a ajuda de você que é TDAH. Você me responde sim ou não. Eu não sei como eu vou colocar essa enquete, mas me responda se você tem ou não tem isso, tá? Alteração, habilidade para adaptar suas opiniões e condutas a situações novas, variáveis, inesperadas. Bom, essa é uma grande dificuldade de muitos que possuem TDAH. Inibição, vou até aumentar aqui, habilidade para controlar respostas impulsivas e automáticas e contestar usando a atenção e o raciocínio. Planejamento. Quantas pessoas com TDAH não têm dificuldade e habilidade para pensar em futuros eventos e antecipar mentalmente a maneira correta de realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo específico? Muitas vezes, pessoas com TDAH acabam subestimando o tempo e a sua própria capacidade de realizar determinada atividade. Atualização, habilidade para supervisionar a conduta e garantir que você está realizando adequadamente o plano de ação estabelecido. Começa a fazer uma coisa e daqui a pouco está fazendo 10 coisas diferentes. Memória operacional, que é a habilidade para armazenar e lidar com informações temporariamente para realizar tarefas cognitivas complexas. Maior dificuldade de crianças e adolescentes no meio acadêmico, esquecer de informações ou instruções por não estar prestando atenção e por aquilo também não ser estimulante. Tomada de decisões, habilidade para selecionar uma opção entre diferentes alternativas de forma eficiente e criteriosa. Eu não sei se você tem esse problema, mas eu tenho muito. Abrir o guarda-roupa, ver um monte de roupa e gastar um belo de um tempo tentando escolher a roupa que eu vou vestir.
Por isso que muitas pessoas com TDAH decidem utilizar o mesmo tipo de roupa para economizar tempo e facilitar a sua vida em termos de tomada de decisão. Resolução de problemas, a habilidade para chegar a uma conclusão lógica considerando algo desconhecido. Algumas pessoas com TDAH vão ter dificuldades nessa área, já outras não vão ter dificuldades nenhuma nessa área, pelo simples fato de ter uma mente extremamente criativa. Ativação, capacidade de organizar, priorizar e iniciar o trabalho, a atividade, o trabalho escolar. Ativação aborda dificuldades que podem ter para organizar tarefas e materiais e estimar o tempo, priorizar tarefas e iniciar tarefas semelhantes ao trabalho, ou seja, atividades que eles geralmente não escolhem por prazer. Isso é algo muito presente no TDAH. Foco. Lembra que nós falamos do foco nas habilidades cognitivas, mas o foco que nós estamos nos referindo aqui, relacionados às funções executivas, é o processo de manutenção e mudança de atenção. Aqui são abordados problemas que os indivíduos podem ter em manter a atenção e o foco para tarefas semelhantes ou trabalho, ou em mudar a atenção quando necessário de uma atividade para outra. Esforço, que é a regulação do alerta, esforço de sustentação e velocidade de ajuste do processamento. Ou seja, problemas que as pessoas com TDAH podem ter para ficar alerta e manter o esforço suficiente para tarefas relacionadas ao trabalho. Também aborda dificuldades com o processamento de informações, o preenchimento de tarefas e a manutenção da consistência de desempenho. Quantas e quantas vezes o TDAH ele não começa uma tarefa de forma bem arrojada, de forma bem centrada, simplesmente a sua motivação vai caindo, à medida que ele vai cumprindo com as etapas e chegando ao fim da tarefa. Bom, memória. E aí sim, é onde eu falei. Memória de trabalho é diferente das memórias que eu apresentei anteriormente relacionadas às habilidades cognitivas. A memória que eu estou me referindo aqui é a capacidade de você memorizar rotinas diárias, recordar um número de um telefone, um endereço de uma pessoa, um nome de uma pessoa. Isso está relacionado diretamente à capacidade de atenção e o quanto aquela informação é estimulante para a pessoa que tem TDAH. Ação, monitoramento e ação de autorregulação, problemas que os indivíduos podem ter ao reconhecer comportamentos adequados e autorregular suas ações. Quantas e quantas vezes o TDAH não repete o mesmo erro pela incapacidade de se autorregular, de perceber comportamentos adequados e inadequados. Emoção, o que o DSM teima em não colocar nos critérios diagnósticos para o TDAH. Uma das questões mais afetadas na pessoa que possui TDAH. Gerenciar a frustração e modular as emoções. Dificuldades que os indivíduos podem ter com a regulação das reações emocionais na medida em que eles assumem muito do que os indivíduos estão pensando ou fazendo. Embora, e aí é uma colocação do Dr. Thomas Brown, embora o DSM-5 não reconheça nenhum sintoma relacionado ao manejo das emoções, um aspecto do TDAH, muitos com TDAH descrevem dificuldades crônicas para gerenciar frustração, raiva, preocupação, decepção, desejo e outras emoções. E aí nós podemos ir um pouco mais além nessa questão das emoções, como, por exemplo, um TDAH que
relate determinadas situações. Sinto-me excessivamente estressado ou ansioso em situações que deveriam ser gerenciáveis para mim. Eu me preocupo muito com coisas que podem dar errado e o que os outros podem estar pensando de mim. Fico frustrado e irritado com pequenas coisas. Fico muito sensível ou defensivo quando alguém me provoca ou me critica. Passo muito tempo em pequenos detalhes tentando tornar meu trabalho perfeito. Eu exagero quando estou com raiva, até mesmo com pequenas coisas. Fico tão nervoso na escola ou no trabalho que tenho dificuldade em lembrar de coisas que pensei que sabia. Eu me sinto triste ou deprimido e acho que as coisas podem nunca melhorar. Tenho dificuldade em controlar meu temperamento, parecer desmotivado ou apático, preocupação excessiva, irritabilidade, períodos de pânico ou medo sem motivo, melancolia, sentimentos frequentes de impotência e inutilidade, tristeza crônica de baixo grau ou negatividade. Bom, essas são as funções executivas que estão ligadas às habilidades cognitivas. Mas quando nós avaliamos o TDAH, nós precisamos ter isso, essa tríade muito bem definida, para entender o que de fato está atrapalhando o dia a dia desse paciente com TDAH e trabalhar para a regulação dessas funções executivas, já que, mais uma vez, o TDAH não possui déficits cognitivos. Mais uma vez, tanto o Dr. Russell Barkley como vários outros profissionais colocam de forma muito clara que os testes que vão avaliar as habilidades cognitivas, eles não servem para o diagnóstico ou tratamento do TDAH. Eu não estou aqui preocupado em relação à coordenação olho-mão. Eu estou preocupado na capacidade dessa pessoa de tomar decisões. Eu não estou preocupado, estou pegando aqui aleatório, na capacidade dele reconhecer ou recuperar informações memorizadas no passado, se essas informações não foram estimulantes. Eu estou preocupado, por exemplo, no esforço que ele precisa ter para autorregular o seu estado de alerta e assim por diante. Então, aqui estão as diferenças claríssimas entre habilidades cognitivas e funções executivas.